Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E hoje nós vamos ao capítulo de número 4 desta epístola. Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos. A exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa na vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Eu vou ler até aqui, irmãos. Meus amados irmãos, Paulo, no versículo de número 15, ele nos ofereceu uma descrição maravilhosa da igreja. Ela é a casa de Deus. É a igreja do Deus vivo. É coluna e baluarte da verdade. Mas ela não é perfeita. A igreja, irmãos, ela desde o seu nascimento, ela tem sido assediada por falsos profetas, por espíritos enganadores, e há uma profecia do Espírito Santo sobre nós, é que muitos de nós apostatará da fé. Ou melhor, corrigindo, alguns. Graças a Deus que não são todos, nem são muitos. Alguns apostatarão da fé. É isso que Paulo vai nos ensinar nesta noite. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Se nós fizermos um exercício de memória, perceberemos que algumas pessoas que já estiveram conosco já não estão. Algumas pessoas que foram membros da igreja já não são. Algumas pessoas que já adoraram conosco já não adoram mais. Algumas pessoas deram as costas para Jesus Cristo e para a igreja de Jesus Cristo.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Meus amados irmãos, percebam que isto não é uma profecia de Paulo. Paulo não está nos dando aqui uma impressão sobre a igreja. Não, ele está dizendo que é o Espírito Santo que claramente está dizendo isso para nós. Que nós não devemos nos surpreender com isto, nem devemos nos escandalizar com isto, mas pelo contrário devemos nos preparar para quando isto acontecer. O Espírito afirma expressamente. Essa é uma expressão única. Você não encontra mais no Novo Testamento nenhuma vez essa expressão. O Espírito afirma expressamente. É o Espírito de profecia. O Espírito como profeta. Dizendo a Paulo, e Paulo dizendo a Timóteo e à igreja de Éfeso, e a nós, que nos últimos tempos, esse tempo que a igreja está vivendo entre a subida de Jesus Cristo e o seu retorno, esses últimos tempos que já chegaram, esse último tempo que nós estamos vivendo, somos o povo dos últimos tempos já. A igreja, ela se distingue do resto da humanidade porque ela é o povo dos últimos dias, dos últimos tempos. E ele diz que ao longo da história da igreja, nós veremos deserções. Nós veremos pessoas abandonando a verdade pela aparência de verdade. Abandonando o verdadeiro evangelho por um evangelho falso. Esta é a profecia que o Espírito Santo nos dá. E ele nos diz que essas pessoas, elas serão enganadas por outras. E essas outras já estão sendo enganadas por demônios. Então a sequência é: espíritos demoníacos enganam falsos mestres, e falsos mestres tentam enganar membros da igreja. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nós temos dificuldade com essa expressão, apostatar da fé. Não está sendo dito aqui, irmãos, que se perdeu a salvação. Nós sabemos da doutrina da segurança da vida eterna, a doutrina da perseverança dos santos. O que está sendo dito aqui é que essas pessoas, elas não perderam a salvação, elas se afastaram da salvação. Elas estavam num processo de serem alcançadas. Elas ainda não foram regeneradas pelo Espírito Santo. Elas não pertenciam ainda a Jesus Cristo. Embora elas tivessem professado formalmente a fé, elas não tinham ainda a fé verdadeira, não tinham sido regeneradas pelo Espírito Santo. E essas pessoas, elas sairão. E não será derrota para o Evangelho, será a vitória do Evangelho. Não será desconfirmação do Evangelho, será afirmação do Evangelho, porque o Evangelho já está dizendo isto. Vamos para o texto de Atos, capítulo 20, versículo 28 a 30. Quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, no capítulo 20, versículo 28, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, Paulo, antes de escrever essa epístola, na sua despedida da igreja, falando aos presbíteros, eles diziam: tomem cuidado da igreja, porque os lobos virão, lobos vestidos de ovelhas, e vão arrebatar alguns. Por isso é que Paulo, irmãos, ele está dizendo isto a esta igreja. E qual é o ensino desses homens? Versículo 3 diz que eles proíbem o casamento e exigem abstinência de alimento. Ou seja, essas pessoas estão dizendo à igreja de Éfeso: vocês só serão verdadeiramente salvos se fizerem uma limpeza na vida antes. Ou, para os já salvos, vocês só serão santos se vocês praticarem a disciplina espiritual rígida, onde vocês vão dizer ao corpo e aos seus prazeres: não. Controle o corpo e as suas paixões, quer no desejo da sexualidade, quer no desejo da alimentação. Era essa a lição deles. Ou seja, a graça de Deus não é suficiente para salvar nem para santificar. A graça de Deus, ela precisa desse esforço humano, dessa disciplina humana, dessa autonegação nas áreas do prazer, para que a pessoa seja alcançada pela graça salvadora, ou seja, santificada, se já é salva pela graça de Deus. Com isso, irmãos, eles estavam dizendo que a vida cristã, ela se dá no espiritual só. Você tem de negar o corpo. O corpo não tem valor. Entendeu? Você vai negá-lo para poder ter uma vida espiritual agradável diante de Deus. Ou do contrário, você não agradará a Deus. Paulo diz que este ensino é demoníaco. Por quê? Porque este ensino está dizendo algo que Deus não disse. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graça, e nada devemos recusar. Deus criou o casamento como uma coisa muito boa. Quando Ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e Ele os uniu e disse que seria uma só carne, ele falou que aquilo era muito bom. Portanto, o casamento é algo que Deus nos deu e é algo intrinsecamente bom. E ser solteiro não é ser mais santo. Quando Paulo pregou sobre o celibato, ele não estava combatendo a sexualidade, ele estava dizendo: no momento de perseguição da igreja, é melhor não casar, para ter toda a energia e todo o tempo consagrados para Deus. Mas ele foi um grande apologista do casamento. Textos e mais textos, ele fala do valor do casamento. Ele diz: é melhor casar do que viver abrasado. Também não case se você não estiver abrasado. Vai ser um casamento ruim. Então, os falsos mestres estavam ensinando algo que Deus não ensinava na sua palavra. Estavam proibindo algo que Deus não proibia. O casamento. O exercício da sexualidade.
E também, Deus criou todos os alimentos. E todos os alimentos são bons. Eu não preciso negar para mim algum alimento para me preparar para a salvação, ou se sou salvo para me santificar mais. O texto da leitura alternada mostrou isso, não foi em Colossenses? Que ninguém vos julgue por comida, não é? Por dias, etc, etc. Porque isto é uma ameaça à nossa liberdade em Cristo Jesus. Olhem então o conselho de Paulo. Esses homens, eles estão obedecendo espíritos enganadores. Esses homens estão ensinando ensinos de demônios. Esses homens estão sendo hipócritas quando falam isso. E as suas consciências não têm dor moral nenhum. Elas foram cauterizadas por um ferro quente. Não tem mais sensibilidade ética. E eles estão dizendo que não casem se vocês querem ser salvos ou santos. Não comam qualquer comida se vocês querem ser salvos ou santos. E ele diz, não, Deus criou todas as coisas para serem recebidas com ações de graças. Quer dizer, meus irmãos, como eu vou viver o mundo como cristão? Aceitando todas as coisas que vêm de Deus como dádivas para o meu bem, para a minha felicidade, e eu vou viver isso com alegria e vou manifestar ações de graças por essas coisas que Deus me dá. Deus criou para serem recebidas e não recusadas, com ações de graças, pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Existe a graça comum, irmãos. Deus está abençoando a humanidade. E a humanidade nem percebe isto. Mas a igreja não pode ser como a humanidade. Todas as dádivas de Deus, a igreja tem consciência que todo bem vem de Deus. Toda boa dádiva vem lá de cima. A igreja deve receber essas coisas, viver essas coisas, ter prazer nessas coisas e ser grata a Deus por essas coisas. Por isso que nós fazemos culto de ações de graças. Por que é que nós fazemos? Porque nós sabemos que não foi o nosso esforço, não foi sorte. Foi a mão, bondosa de Deus que veio até nós e nos abençoou. Então, Paulo tinha falado, irmão, no versículo 16 do capítulo 3, grande é o mistério da piedade. Ou seja, o que é mistério para a humanidade não é mais para a igreja, é revelação. Que mistério foi esse que foi revelado? A passagem de Jesus Cristo por esse mundo. Ele foi manifestado em quê? Na carne. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o mistério da piedade. E ele agora está nos mostrando o mistério da impiedade, que é esse ensino falso, que nega que a criação de Deus é boa, que não é grata a Deus pelo que recebe, mas que quer selecionar o que é bom e o que é ruim da criação de Deus, onde Deus nos entregou um pacote completo e disse, tudo é muito bom. A única coisa que ele disse que não era boa era o homem sozinho. Aí ele deu o casamento. Agora os falsos mestres estão invertendo as coisas, dizendo, não, bom é que o homem esteja só, ele vai ser mais consagrado, mais santo, entendeu? Mais espiritual, mas isso era ensino de demônio. Jesus Cristo, irmãos, quando ele veio a esse mundo, diz o versículo 16, ele foi manifestado em carne, ele veio em corpo, ele viveu num corpo,
Ele morreu num corpo, ele ressuscitou em corpo, ele subiu aos céus com um corpo, ele está sentado à direita de Deus Pai com um corpo, ele vai descer com o corpo. Portanto, o corpo é precioso para Deus. O corpo foi criado por Deus. O corpo foi redimido por Deus. O corpo ressuscitará e o corpo será glorificado. Então você não pode dizer que vida cristã é só vida do espírito. O que acontece com o corpo não importa. Aí você vai cair no imoralismo. Ou se importa demais, você vai cair no ascetismo, que é o que Paulo está combatendo aqui. Equilíbrio, moderação, temperança é a palavra da Bíblia. Todo radicalismo é perigoso. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração, o que é comum é o quê? Santificado. Quando você agradece a sua refeição em casa, você está santificando. Quando você vive plenamente seu casamento, você está santificando. Quando você vive plenamente suas amizades, você está santificando a amizade. Quando você vive plenamente seu trabalho, seus estudos, a igreja, tudo é santificado, porque você está dizendo, veio de Deus, e agora, à luz da palavra que diz que veio de Deus, e à luz de uma oração de gratidão, eu estou dizendo, meu Deus, a única coisa que eu posso te oferecer é a minha gratidão. Então, esta foi a advertência do Espírito Santo para a igreja. Cuidado com o ensino demoníaco, enganoso, que pode trazer apostasia na vida das pessoas. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Olha o versículo 18 e 19 da primeira epístola de João, capítulo 2. Filhinhos, já é a última hora. Vocês estão vendo a questão de nós somos o povo da última hora, o povo dos últimos dias, dos últimos tempos. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não se assustem com a apostasia. Não se escandalizem com a apostasia. Aceitem a apostasia. É uma forma de Deus purificar a sua igreja. O diabo pensa que está destruindo a igreja, mas na verdade Deus está purificando a sua igreja com a apostasia. Meus amados irmãos, Paulo vai agora ensinar a cada um de nós, e não só a Timóteo, a disciplina espiritual, que é a coisa muito importante para a gente atender essa advertência que o Espírito Santo nos fez. Qual é a nossa arma, o nosso remédio para esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios que chegam até entre nós? Versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui está, irmãos, o papel de qualquer pastor. Ele
tem de expor aos irmãos, mas antes ele tem de se alimentar com a palavra da fé. Ele se alimenta, ele expõe. Mas também ele é o grande beneficiário dessa doutrina, a boa doutrina que tem seguido. Meus amados irmãos, é isso que vocês têm de exigir de mim e do reverendo Ricardo sempre. Que a gente pregue fielmente a palavra de Deus. Não podemos nunca ir ao púlpito improvisando. Sempre a gente vai ao púlpito com um preparo longo de meditação e de oração num texto que a gente julga importante para a vida da igreja. Agora, não aceitem só a explicação do texto. Aceita a aplicação do texto. Essa é a grande resistência da igreja. A igreja gosta de verdade explicada, mas não de verdade aplicada. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Ou seja, não podemos, irmãos, trazer nada mais para a igreja a não ser o Evangelho. Eu sempre digo que o Evangelho se basta. Vocês nunca ouvirão da minha boca sermões psiquiátricos. A cura da depressão, nunca ouvirão. Porque não é meu papel aqui. Meu papel é expor a palavra. O Evangelho não precisa dos meus conhecimentos. Não precisa. Não é porque eu sou um historiador que eu vou ser um bom pastor. Um sociólogo eu vou ser um bom pastor. Não. Eu tenho de conhecer a palavra, expor a palavra e tão somente a palavra. Agora, para isso, eu e você precisamos de um atletismo espiritual. Olha o versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Cuide do seu corpo. Não tem nada de errado com isso. Mas cuide muito mais de sua alma. Se preocupe com o que você está alimentando o seu corpo, mas se preocupe muito mais com o que você está alimentando a sua alma. Porque o corpo, irmãos, é passageiro. O espírito não, é para esse mundo e para o mundo que virá. Não é? Então esse culto ao corpo que nós estamos vivendo, máquinas para o corpo, técnicas para o corpo, não é? Substâncias para o corpo. As pessoas estão perdendo a própria vida, o próprio sentido da vida, se dedicando só ao corpo. Eu já peguei adolescentes que injetavam hormônio de cavalo para terem massa muscular. E adoeceram. Estragaram as suas vidas. Eu digo aos irmãos que o exercício espiritual é mais difícil que o exercício físico. Tente orar em casa, de joelhos. Você é capaz de fazer 1 hora de não sei o quê, mas tente orar. Tente ler a Bíblia, meia hora, todo dia. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos, e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente
dos fiéis. Se você quer uma vida de santidade, você tem de ter exercícios espirituais diários. Todos os dias se apropriar dos meios de graça. A palavra, a oração, a comunhão com a igreja. Todos os dias. Todos os dias. Não dá para viver um dia sequer sem eles, ou então não cresceremos, não é, em santidade. Portanto, a santidade, irmãos, ela não depende de abstinência de sexo nem de comida. Ela depende de obediência à palavra de Deus, de oração, de dependência do Espírito Santo, de dependência da graça de Deus. Somos salvos e somos santos pela graça de Deus. Não é por esforço humano. É pela graça de Deus que somos salvos e somos santos. Deus é quem nos salva e é Deus quem nos santifica. Mas precisamos, irmãos, dessa disciplina espiritual diária, desse exercício espiritual diário, não é? A respiração, a oração, a alimentação, a palavra de Deus. Todos os dias, todos os dias. Não só isso, mas principalmente que a gente não somente estude a palavra, mas que a gente revele a palavra através das nossas vidas. Por isso que ele vai prosseguir dizendo, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um pastor jovem, e ele corria o risco de ficar tímido diante dessa luta que ele tinha de travar com os falsos mestres. Torna-te padrão dos fiéis. Isso é para os pastores, mas para você também. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, mais difícil do que pregar é viver o que se prega. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Olhe novamente. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, nessa noite, irmãos, nós ouvimos a advertência do Espírito Santo. Os dias que nós estamos vivendo, a igreja será assediada por ensino demoníaco, cujo único objetivo é levar aqueles que estão sendo alcançados pelo Evangelho a apostatarem, a abandonarem essa busca pela salvação, essa oferta de salvação. Também não coloquemos a nossa santidade em nossas mãos, achando que será pela abstinência que seremos mais santos. Somos santos se usarmos os meios de graça e dependermos totalmente do Espírito Santo. Seremos santos, sim, se diariamente exercermos o atletismo espiritual. Isso até me consola, já que eu não sou um atleta físico, pelo menos um atleta espiritual, né? Muito bem.